Nesse vídeo eu vou trazer para você de forma detalhada como funciona o straddle. São duas operações vendidas com ponto de equilíbrio um pouco além dos próprios strikes aí. Eu tenho certeza que vai ficar simples se você ficar aqui comigo, então vamos lá pro vídeo. Eu já quero te agradecer porque você está aqui comigo, então deixa o like aí se você já gosta dos nossos vídeos, se inscreve no canal, mas se você ainda não tem certeza se você vai gostar desse vídeo, lá no final do vídeo você deixa o like, é isso que eu sempre falo, você não é forçado a nada, mas ajuda a gente pra caramba quando você faz um comentário, quando você se inscreve. O YouTube entende que esse vídeo é bom e ele entrega para mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do straddle hoje. O que é o straddle? São duas operações vendidas no mesmo strike, tá bom? Eu vou te ensinar como você monta, qual o cenário ideal para você montar e como é que você faz para manejar essa operação. Você basicamente quer que o ativo não se movimente, tá bom? Você faz essa operação vendendo volatilidade. Igor, que de achos é volatilidade? Então vamos lá, a volatilidade basicamente é a incerteza futura do ativo principal. Como assim, Igor, incerteza futura? Se um papel está se movimentando muito para ambos os lados, está tendo muita negociação para cima e para baixo, não necessariamente o próprio ativo objeto está se movimentando, mas as próprias negociações estão fortes para cima e para baixo, equilibrando aquele papel naquela faixa de preço, a volatilidade das opções aumenta muito, porque existe uma incerteza, existe uma força grande para cima e uma força grande para baixo. Então essa vol, que é a volatilidade implícita, ela aumenta. E o que acontece quando a vol está alta lá nas opções? Ela faz basicamente com que os prêmios fiquem mais gordinhos. Os prêmios que são pagos para quem está vendendo fiquem melhores. E para quem está comprando, infelizmente, as opções elas vão ficar mais caras. Então a incerteza causa isso. Lembre-se, quando você está comprando uma opção que está com a volatilidade alta, você está comprando uma operação direcional. E se essa volatilidade está alta, que pode esperar um movimento abrupto para algum dos dois lados, quer dizer que você pode ganhar muito dinheiro com essa operação, então naturalmente ela vai ser mais cara. É isso que acontece, a volatilidade. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado. Você tem 50% de chance de acertar comprando uma call. Você pode acertar se o mercado subir, você pode errar se o mercado cair. Assim também como acontece na compra de put. Só para você entender como é que funciona nas compras. E nas vendas? As vendas elas se beneficiam da vol alta. Se você quiser vender uma operação para ganhar um prêmio bom, você precisa priorizar vols altas. E essa operação de straddle que a gente vai aprender hoje, ela se beneficia de papéis com a vol alta. Por quê? Basicamente a gente vai estar vendendo volatilidade. A gente quer o quê? A gente quer vender a incerteza, ganhar um prêmio bom nas duas pernas e a gente quer que essa volatilidade caia com o tempo, porque a gente consegue sair da operação vendendo algo caro, recomprando a mesma operação mais barata, ganhando essa diferença financeira. Eu vou trazer você para minha tela. Essa é uma operação vendida, são duas pernas vendidas, para você entender como é que ela vai aparecer aqui no gráfico de payoff e a gente calcular ali o nosso ponto de equilíbrio. Então vem aqui para a tela que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou aqui com o papel aberto, hoje eu vou escolher Banco do Brasil, vai ser resultado de Banco do Brasil amanhã e a volatilidade de Banco do Brasil está absurdamente alta, tá? Para você ter uma ideia, a volatilidade normal, 50%, 30% mais ou menos. E nesse vencimento que eu vou escolher, que é dia 15/8, sexta-feira, está com 116%, como você consegue ver aí na tela, tá bom? Então a gente vai fazer essa operação aqui, porque a VI desse vencimento está muito alta. A gente vai fazer duas operações aqui para você entender como é que funciona. Primeira coisa, a gente precisa que o ativo objeto esteja mais próximo possível do valor do nosso strike. Então a gente vai escolher basicamente na linha do dinheiro. A gente vai vender uma call e vai vender também uma put. Vai aparecer no gráfico de payoff basicamente uma pirâmide. É uma operação vendida, então a gente quer que o ativo objeto permaneça aqui no meio, mas a gente está vendendo volatilidade. Entenda que se a gente quiser vender essa volatilidade, a gente precisa vender cara para depois recomprar mais barato. E se o ativo objeto ficar ali, é o melhor dos mundos. Essa é uma operação que eu estou fazendo aqui em Banco do Brasil, tá? Só por causa da volatilidade, mas o ideal é que você escolha papéis, essa não é uma recomendação, que você escolha papéis que estejam com a vol alta e que tem tendência de lateralizar. Você consegue
vender essa operação de forma mais eficaz. É interessante que você escolha esse momento, porque é o momento que vale a pena fazer essa operação. Somente nesse momento. Aqui no gráfico de payoff, abrindo, é isso aqui que você vai ver, é isso aqui que você pode esperar. O strike que a gente escolheu aqui na grade foi de 19,08, tá bom? Subindo aqui, vai aparecer o strike aqui 19,08 para call vendida e vai aparecer também para put vendida. Observe 19,08 e aqui os valores que a gente vai pagar. O mercado está fechado agora, não vamos pensar nisso, vamos pensar na estratégia. Então, abrindo o gráfico aqui, você vai ver o quê? Vai ver essa pirâmide e aqui está o strike de 19,08, que coincide os dois strikes aí. Para você fazer essa operação, nesse exemplo aqui, você vai estar ganhando o valor de R$ 74, tá bom? Você vai ganhar 20 centavos por 100 opções na call vendida e você vai ganhar 54 centavos na put vendida. Então, o ponto de equilíbrio dessa operação sempre vai levar em consideração o prêmio recebido. Abrindo o gráfico, você vai entender que o ponto de equilíbrio dessa operação vai ser exatamente aqui, ó, quando a gente ainda está no lucro, mais ou menos aqui em 18,39, é o range inferior dessa operação, tá? E em 19 e mais ou menos aqui 19,70, acho que é 19,65, quer ver? Mas aqui, ó, 19,70, 19,68, mais ou menos por aí. Esse vai ser um ponto de equilíbrio do ponto superior. Igor, o que vai acontecer se o ativo objeto sair daqui e vir para cá? Enquanto o ativo objeto, que está representado por essa linha amarela aqui, estiver dentro desses dois valores, a gente vai estar no ganho. O ganho máximo é aqui, em cima do strike de 19,08. Se a gente fizer essa operação agora com a vol alta, se o ativo objeto estiver por aqui e a vol baixar, é o melhor dos mundos, a gente já consegue ver um ganho nessa operação. Como é que você vai fazer agora para rolar essa operação? Eu vou deixar aqui esse gráfico grande e vou te explicar o racional da operação, assim como o que você pode fazer caso o ativo objeto saia desse intervalo que eu acabei de explicar para você. Vamos lá. Essa operação, ela se beneficia porque a gente tem um ponto de equilíbrio ali, além do valor do strike, devido aos prêmios que a gente recebe. E o primeiro passo é eu te explicar como é que você encerra a operação. Como eu já falei, se a vol baixar, encerra a operação, embolsa o lucro. É a melhor coisa que você pode fazer quando a vol baixa, a gente chama de vol murchar. A vol murcha e aquela sua opção, ela começa a valer menos, mas você lembra que você vendeu ela com valor legal, ela vale menos, então você recompra num valor interessante. O segundo cenário que eu vou te explicar é se o ativo objeto quiser sair desse intervalo e a vol ainda estiver alta, você pode fazer uma rolagem. Só vai valer a pena fazer essa rolagem se a vol ainda estiver alta, porque não vai valer a pena você sair de uma operação perdedora, montar uma outra vendida, sendo que a vendida só vale a pena com a vol alta. Então, se ela estiver baixa, não adianta você rolar, encerra a operação e assuma o prejuízo. Se a vol estiver alta, você pode fazer dois tipos de rolagem. Você pode fazer a rolagem para o próximo vencimento, levando o strike para a linha do dinheiro. Basicamente, você vai pegar o strike das operações e trazer para o centro da linha do dinheiro. E por que você vai fazer na linha do dinheiro? Lembre que quando a gente faz próximo da linha do dinheiro, as opções elas pagam mais. E a gente ainda está numa posição vantajosa. E você rolando para o próximo vencimento e colocando na linha do dinheiro, você ainda vai pegar um prêmio legal, fazendo que seja positiva. Talvez você até pague um pouco nessa operação para fazer a rolagem, mas vai ser uma rolagem que você vai otimizar fazendo essa venda no próximo vencimento na linha do dinheiro. E por que você faz essa rolagem para o próximo vencimento e leva ali para a linha do dinheiro? Por quê? Se você tiver com essa operação e ela estiver já chegando próximo, ali com menos de 20 dias, provavelmente o valor do prêmio que está sendo pago ali na linha do dinheiro não vai ser tão vantajoso quanto no próximo vencimento. Então você escolhe, se você tiver com um curto intervalo de tempo, você escolhe um vencimento mais distante, porque você vai estar na desvantagem dessa operação e o mercado paga quando você está na desvantagem prêmios melhores e você escolhe o próximo vencimento, aí você vai lá e vende na linha do dinheiro fazendo a rolagem para um próximo exercício. Então, se faltar pouco tempo, não fique ali preso no mesmo vencimento, vá para o próximo e veja o prêmio que está sendo pago na linha do dinheiro. Se tiver com mais de 30 dias, se tiver com 40, 45 dias, você pode fazer essa rolagem no mesmo vencimento.
ainda vai estar pagando prêmios legais e você consegue mover os strikes ali para deixar próximo da linha do dinheiro, caso o ativo objeto se estivesse movimentando para alguma das duas bordas. Não espere ganhar o valor máximo nessa operação. Se a vol murchar e já estiver te dando ali uns 50%, 60% do valor, encerra a operação e embolsa esse lucro, porque aí não vai valer a pena você ficar ali à mercê do ativo objeto e de repente você devolver esse valor que você poderia ganhar. Sem olho grande no mercado, vá ganhando nessas operações. Essa é uma operação que você consegue ganhar dinheiro com ela, mas é uma operação que você precisa ter atenção quando montar. Se você montar com a vol errada, se você pegar um preço errado, vai ter difícil de você ter lucro nela. Então precisa ser montada com vários fatores alinhados para que você tenha um cenário ideal nessa operação e mesmo assim conte ali com a não movimentação muito abrupta do ativo principal, que no caso é a ação que você está fazendo essa operação. Fazendo uma análise lógica, como a gente não tem diferença de strike aqui, né, é o mesmo strike para as duas operações, se o ativo objeto estiver acima do valor do strike, uma dessa operação vai ser exercida e uma operação dessa vai virar pó, se você levar por exercício, e se estiver abaixo, vai ser o contrário, já que se o ativo objeto estivesse no meio das duas, que não é o caso, porque as duas operações estão no mesmo strike, então se estiver abaixo, vai acontecer o inverso. Essa é uma operação para você montar e desmontar e ganhar vendendo volatilidade. Tá legal, pessoal? Essa é uma operação para você montar, acompanhar e desmontar ela. É uma operação que ela pode te dar sim uma lucratividade, mas precisa que muitas coisas aconteçam, muitas coisas estejam alinhadas ali para você ganhar realmente esse prêmio. Na minha opinião, existem outras operações mais assertivas que você pode fazer simplesmente escolhendo strikes diferentes para as duas operações, em vez de ela ser um straddle, ela vira um strangle vendido, que pode te dar ali uma assertividade um pouco maior. Você já tem uma possibilidade de acerto maior, porque você aumenta a área ali que o ativo objeto pode se movimentar. Tem um vídeo no canal explicando como é que você faz, como é que você faz o manejo também. Se você quiser aprender, vai lá e vai ver o vídeo, que eu tenho certeza que ficou muito interessante e você também vai absorver aí para fazer nas suas operações. Eu quero te agradecer se você ficou com a gente até agora, deixa o like aí para ajudar a gente. 10 horas da noite estou gravando vídeo para vocês aqui, então não é fácil, pessoal, mas é muito prazeroso ver vocês aprenderem e fazendo as operações aí ganhando dinheiro. Tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo e valeu!